Está na hora de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Como você sabe, né? Todos os dias, ou melhor, aqui no Manhã Melhor, de segunda a sexta-feira, sempre às 9h35, 9h40 da manhã, a gente traz o Relógio Entrevista, que é um quadro aqui no nosso programa específico, voltado para a questão de tirar dúvidas sobre um determinado assunto. A gente traz sempre aqui um especialista para nos ajudar a esclarecer todas as nossas dúvidas, entender melhor cada assunto, né? E hoje, minha gente, não vai ser diferente, tá? Hoje é celebrado o Dia Mundial do Consumidor. Você sabia? Pois é. Você sabia? E a Rádio Relógio traz para você, então, todos os esclarecimentos que você precisa. Você que é um consumidor, uma consumidora. Essa data foi criada para proteger e lembrar sempre dos direitos do consumidor. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a advogada especialista em direitos do consumidor, a doutora Caroline Wilzeski, que vai conversar com a gente. Doutora Caroline, bom dia, bem-vinda aqui à programação da Rádio Relógio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Relógio. Caroline Wilzeski, advogada especialista em direito do consumidor, e hoje vou responder algumas perguntas ali que vocês nos encaminharam. Então, vamos aqui tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Opa, vamos sim, doutora. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu espero que seja muito proveitoso esse bate-papo que vai começar. E para começar, já queremos saber o seguinte, doutora. Quais são os principais direitos do consumidor? Os principais direitos do consumidor, nós temos no Código de Defesa do Consumidor inúmeros direitos, assim como nós temos deveres também. Mas eu chamo a atenção de vocês para alguns direitos mais recorrentes, alguns direitos que normalmente nós vivenciamos no nosso dia a dia, como, por exemplo, a questão da garantia dos produtos e dos serviços que nós contratamos. Então, quando nós estamos falando da garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor, a lei, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele garante que o consumidor tem 30 dias para reclamar de problemas com o produto se ele for não durável. Então, se eu comprar um produto e ele for um produto não durável, eu tenho 30 dias para reclamar. E se for um produto durável, eu tenho 90 dias. Essa é uma garantia legal. Olha. Então, não é uma concessão da loja, né? Não é um benefício da loja. Uhum. A lei oferece isso para o consumidor, né? Como uma forma, inclusive, de segurança para equilibrar essas relações. Uhum. Nós temos também muitos direitos voltados aos serviços de tecnologia. Nós temos também direitos quanto à compra de produtos, tanto online quanto presencial, e serviços bancários. Vou abordar mais um aqui. Quando a gente fala em compra online, quando nós falamos em compra online, saiba que o consumidor ele tem o direito de devolver essa compra, né? Se ele não se adequou com o produto, ou não achou que aquilo era o que ele esperava. Então, o que ele pode fazer? Ele pode devolver esse produto dentro de 7 dias. Então, recebeu, faz todo o protocolo, né? E faz o envio dentro de 7 dias. E o fornecedor ele tem que reembolsar esse consumidor no valor total. Então, esse é mais um direito do consumidor, dentre tantos direitos que nós temos. Caramba, doutor, interessante. Agora, por que a maioria dos consumidores não vão atrás dos seus direitos? A maioria dos consumidores não vão atrás dos seus direitos, até muitas vezes por desconhecimento da legislação. Por isso a importância da gente sempre promover debates e sempre promover conversas, né, e diálogo e informação sobre os direitos do consumidor. É muito comum, né, que as empresas adotem algumas regras internas, mas que destas regras muitas vezes ferem o direito do consumidor, que é hipossuficiente tecnicamente. O que é uma hipossuficiência técnica que a gente fala no direito? É quando o consumidor ele não tem a tecnicidade, acho que é assim que você fala a palavra, mas ele não tem aquela técnica para entender, né, se aquele produto ou aquele serviço ele está sendo elaborado, está sendo prestado de uma forma correta. Sim. Então, o consumidor, digamos assim, ele é menor no sentido tecnicamente do que o fornecedor, que trabalha com aquele produto, né, que tem aquela atividade rotineira. Então, muitos consumidores não procuram os seus direitos por desconhecimento. E por isso, a importância de nós promovermos a informação e sempre o debate aos direitos do consumidor. E em que momento, doutora, uma situação deixa de poder ser resolvida no local e aí a justiça deve ser acionada?
O consumidor, ele tem alguns meios, né, para a resolução ali dos conflitos. Então, o primeiro meio que ele tem é buscar o próprio fornecedor, o próprio fabricante, né, e tentar resolver, fazer um protocolo, buscar o saque da empresa. Quando é banco, buscar o saque do banco, a ouvidoria do banco. Mas se dessa forma administrativa não funcionar, algumas vezes é indicado o PROCON, né? O PROCON é um órgão administrativo que auxilia também nessa relação de consumo. Verdade. Porém, vamos imaginar que a ouvidoria não funcionou. O PROCON não funcionou. Lembrando que nós temos também, para os serviços de telefonia, um modo de reclamação, que é a Anatel. A Anatel, com o telefone 1331, possibilita ao consumidor reclamar dessas relações de consumo com operadoras, né, de telefonia. E banco, né, quando você tiver algum problema com o banco, estou com problema com o serviço bancário, já fui na auditoria do banco, já reclamei no saque, não resolveu. Sabe que você tem também o Banco Central, mais conhecido como Bacen. E o número para reclamação é 145. Então, né, o consumidor ele tem esses meios administrativos de reclamação, mas a partir do momento que você busca esses meios e eles não são efetivos, né, não tem essa efetividade que você consegue resolver o teu problema, procura um advogado especialista em direito do consumidor, alguém que consiga te ajudar, que conheça da matéria, para que de repente ele analise com você a viabilidade de promover um processo judicial para que você possa ser reparado. Muito bom, doutora. E agora, uma outra pergunta. Quais são as provas que nós devemos guardar para garantir os nossos direitos como consumidores e qual a função de cada uma delas, doutora? É muito importante que o consumidor ele sempre se resguarde, né? Então sempre faça contrato, sempre documente, mantenha no WhatsApp. Então eu liguei para uma operadora lá de saúde, por exemplo, estou reclamando de um serviço, eu preciso fazer um requerimento. Anota o protocolo. Então, dentre as provas que o consumidor precisa guardar para garantir os seus direitos, é muito importante que ele guarde toda essa documentação. Então, é protocolo, é contrato, né, requerimentos. Então, tudo que você puder reunir é muito importante para poder explicar melhor os fatos, se eventualmente você tiver uma questão judicial. Então, eu vou te judicializar. Veja, quando o advogado ele tem documentos de prova, até para apresentar isso para o juiz, facilita muito, né? Porque a alegação da outra parte, ela vai se contrapor a essa prova. Verdade. Então, o que torna mais eficiente ali o processo judicial. Muito bom, doutora. Agora, para fechar, doutora, tem algum caso assim interessante de alguma cliente que talvez a senhora possa assim nos contar? Vou contar um caso para vocês. Aconteceu comigo, inclusive, né? Viu? A gente nunca tá livre, né? Nós somos consumidores, todos nós somos consumidores de alguma forma. Então eu fiz uma compra online de um quadro, um quadro para escrever, né? Aqueles quadros brancos assim. Eu dou aula também, então eu precisava de um quadro. E eu comprei esse quadro. Quando eu comprei esse quadro, eu paguei tanto frete como paguei o quadro também. O frete era bem caro, custava uns 150, 180 reais, por conta de ser um quadro pesado e etc. Esse quadro chegou, eu não consegui colocar ele na minha parede, porque ele era muito pesado mesmo, e a minha parede de drywall ele não conseguiu suportar. E eu precisei devolver esse quadro. Quando eu precisei devolver, eu entrei em contato com o fornecedor, através do site que eu havia comprado, e ele falou, ok, eu aceito a devolução do quadro, porém eu não vou te devolver o frete, porque eu gastei com o frete. Se você não quer o quadro, digamos assim, o problema é seu. Aí eu expliquei para ele, né, eu respondi ali o protocolo, dizendo que o frete também era arcado por ele. Então, assim, se eu não gostei, enfim, não me adequei com o produto, né, esse ônus do frete não é meu, o ônus do frete é dele. Então, ele precisava me devolver todo o valor. Então, eu fui reembolsada no valor integral. E você, consumidor que está me ouvindo, se você também passou por uma situação assim, que você fez uma compra, né, e tentaram ali te deduzir frete, deduzir alguma coisa, saiba que é direito do consumidor, o direito do arrependimento, né, nos 7 dias, e que o fornecedor ele deve devolver o valor integral da compra. Muito bem, deve devolver. Atenção, hein? Atenção, vendedores, devem devolver. Bom, eu conversei com a advogada especialista em direito do consumidor, a doutora Caroline Wilczewski, que trouxe aqui informações sobre direito do consumidor. Doutora, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação. Tenha um bom dia. Bom, e até a próxima, né? Gente, então um grande abraço para vocês, um excelente dia.
Obrigado, doutora. Muito bem, muito obrigado. Agora, você que acompanhou aqui essa entrevista, esse bate-papo aqui no Relógio Entrevista, e de repente você pegou aqui pela metade, não conseguiu acompanhar tudo e quer saber mais sobre tudo que aconteceu nessa entrevista aqui, você já confere a partir de amanhã essa entrevista gravada e na íntegra no nosso site, no radiorelogioam.com.br. E os telefones 151 do Procon para você fazer a sua reclamação e o Bacen, que é o Banco Central, 145 para você ligar lá e exercer o seu direito de consumidor, o seu direito de cidadão. Combinado assim? Então tá certo. Até a próxima, né? O próximo Relógio Entrevista na segunda-feira, minha gente.